Estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos. Antes, gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, a Skin, o Banese Card, Sindifisco, Vange Produções, Sergipe Eventos, Todos Deda, Gleides Buffet, Postos Presidente e blog do Cláudio Nunes. Vamos voltar aqui com o nosso papo com o presidente do Sindifisco, Abílio Castanheira. Abílio, qual o entendimento que os funcionários da Secretaria de Estado da Fazenda têm concernente ao secretário João Andrade, uma vez que ele parece que não tem um domínio total junto à pasta que ele dirige, uma vez que é um gerente de banco? Como é que vocês veem essa condição do secretário? É verdade. Na verdade, o que tem acontecido é que os governos eles acabam sempre colocando pessoas de sua confiança para gerir a pasta da Secretaria da Fazenda e via de regra, essas pessoas não entendem nada de receita ou de impostos, de arrecadação tributária, né? João Andrade não é o único, mas é ele. E, na verdade, ele não entende absolutamente nada de administração tributária, né? Então, o que ele entende, na verdade, é de falar de despesa. Então, é isso sempre o que ele tem utilizado. Toda vez que ele vai dar uma entrevista, ao invés dele falar como que ele pode fazer para aumentar a arrecadação, para cumprir com as obrigações do Estado, né? Porque despesa do Estado é obrigação do Estado, né? É obrigação que ele tem essa obrigação com a sociedade, ele tem essa obrigação com os servidores públicos, né? Então, são obrigações. Então, não adianta ele falar em despesa, né? E a todo momento a gente só vê ele falar isso. E ele tem, na verdade, na mão, uma máquina arrecadadora, né? Com pessoal altamente competente, né? Que quem tem menos tempo na casa já tem 23 anos, então entende bem o trabalho que faz, né? Que executa, que pode melhorar muito a arrecadação tributária desse Estado, né? Mas ele não faz nada. Tudo ele entende como despesa. Então, ele não faz investimento nenhum nessa máquina. Como eu já te falei algumas vezes, tem off, se você der uma passadinha rápida pelos postos fiscais, você vai ver que os postos fiscais faltam iluminação, né, pública. Não temos uma balança funcionando nesse Estado, nenhuma balança, né, e a balança é um instrumento básico, né, de fiscalização, né. O policiamento nos postos fiscais, né, foi reduzido à metade, né, e policial, né, para a função da gente é essencial, né, porque a nossa atividade, somente nos postos fiscais, é de confronto, né, afinal de contas a gente tá tentando diminuir a sonegação, mas é de alto risco, né, chegando a ser uma alta periculosidade até. Claro, porque quando a gente se a gente só fosse só para combater a sonegação, já seria muito perigoso. Mas mais que isso, eu não sei quem sonega ou quem não sonega, eu não sei quem é ladrão e quem é ladrão. De repente a gente vai estar fiscalizando uma carga pensando que é uma carga lícita, é uma carga roubada, né? Então, eu preciso de policiamento nos postos fiscais para dar a segurança necessária para que a gente execute essas funções. E não há nenhum tipo de investimento. O negócio é tão sério que recentemente, né, venceu o contrato, né, de um sistema de segurança, né, lá do setor de informática, e não foi renovado. Então, olha a gravidade da coisa, né? Então, não há investimento nenhum. Nós temos conhecimento, através da própria imprensa, que setores tipo saúde, educação, a própria segurança estão extremamente sucateadas. Não tínhamos conhecimento de que a situação nos postos arrecadadores da Secretaria de Estado da Fazenda fosse também similar. Quer dizer, o governo está brincando de fazer governo? Ou é o próprio secretário que teria uma responsabilidade direta em fazer com que pudesse se proporcionar um trabalho digno, pelo menos com a mínima dignidade para aqueles funcionários que estão ali nos postos arrecadadores, né? Mas você dizer, Abílio, que até falta de energia, reposição de lâmpadas, né? Não tem
uma ferramenta de trabalho, uma balança. Isso é muito grave. Nós não tínhamos conhecimento disso. Claro, como eu disse, o conhecimento que nós temos é do sucateamento, principalmente na saúde de nosso Estado. Mas a Secretaria da Fazenda é também um outro órgão, como bem disse o seu presidente, que está também com problemas gravíssimos em sua estrutura. É verdade. A gente cansa de lembrar, né, que investimento em saúde, educação, segurança pública são prioritários. Mas não é possível fazer esses investimentos sem investir na máquina arrecadadora. Porque, afinal de contas, investimento na máquina arrecadadora é o que vai garantir o dinheiro para ser aplicado em outras, nessas prioridades, como saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, assim por diante. Tá? Então, se você não investe na máquina, não tem condição. Então, em função disso e com essa preocupação, né, na última Assembleia, inclusive, nós decidimos que a gente precisa ser mais ousado. Né? Então, a gente quer discutir com a sociedade, quer discutir com o governo, um novo modelo de administração tributária. Né? Para que a gente acabe com essa ingerência política na parte de receitas, de arrecadação tributária. Né? Então, baseado na própria Constituição Federal, que em 2001, né, com a emenda constitucional 42, ela cria pela primeira vez esse termo, administração tributária, né, que não tinha. E toda vez que um constituinte destaca alguma coisa lá na Constituição, ele destaca para privilegiar. Né? Então, por que se criou esse termo, administração tributária? E veja só que para a administração tributária, você pode vincular diretamente despesa da receita com ela. Né? Então, porque é para criar uma certa autonomia dessa administração tributária e para colocar gente competente para gerir essa administração tributária, que tem que ser gente da carreira. Não tem ninguém que conheça mais de arrecadação que o pessoal da carreira. Né? Não precisa trazer ninguém de fora. Deixa a parte de fazer a política, que política se faz com despesa, não se faz com receita, para o político. Para a parte técnica de arrecadar receitas, tem que ser gente técnico, competente e que entenda do que faz. Então a gente quer discutir uma administração tributária, né, dessa forma, com uma certa autonomia financeira, com uma certa autonomia administrativa e que seja gerido, né, por alguém da carreira. Você acha que a falta de capacidade, de competência do secretário no que diz respeito à parte tributária, isso aí redunda em problemas, digamos que na ordem de aumento de arrecadação, compromete? Não tenha dúvida nenhuma. Você tem uma ideia, esse governo, né, e o seu João Andrade, ele já fez, só nos últimos 2 anos, né, 2010 e 2011, né, ele fez 4 refis consecutivos. Né? Ora, todo mundo sabe o que é o refis. É um refinanciamento, né, de débitos fiscais lançados, né, por autos de infração. Né? Então, foi algum tributo, algum imposto que deixou de ser arrecadado pelos contribuintes, em cima disso foi lavrado um auto de infração, e depois ele reduz em até 90% das multas e dá prazos enormes. O que ele faz por isso? É certo que, em função disso, ele consegue recuperar alguns créditos tributários já lançados que não vinham sendo pagos. Mas ele promove uma deseducação tributária muito grande, né? Porque a função da fiscalização ela é educativa. Então, a gente, quando pune, a gente pune para dar exemplo. Né? Se eu punir um, eu vou alertar ali uns 4, 5, 6, 7 contribuintes que estão incorrendo nesse mesmo erro. Se eles não fizerem certo, eles podem ser multados também. Então, ela é parte educativa. Quando eu promovo esses refis, eu estou deseducando. Eu estou falando, olha, faça que vale a pena. Né? Se você for pego, você vai pagar o imposto normal, vai ter uma redução de 90% da sua multa e vai ter um prazo extremamente dilatado para você pagar. Então, é altamente compensador. Então, ele deseduca. Né? Então, eu não vejo grande vantagem nisso, e ele tem, inclusive, aumentado a arrecadação em função dessas coisas. Agora, dentre aqueles itens que vocês elencaram aqui, inclusive foi até motivo de publicação por parte do Sindifisco, a nota de esclarecimento à população que foi veiculada nos principais jornais diários de nossa cidade.
Mas, dentre esses itens, quais, eu gostaria que você citasse pelo menos 2 itens de necessidades mais, digamos que prementes, para que pudesse propiciar uma condição mais digna para os funcionários da própria secretaria. Quais seriam esses 2 itens? Claro que não vamos abordar nem a questão de aumento, que isso aí é gritante em todos os segmentos, né? O aumento não veio para o funcionário público. Eu gostaria também que depois que você elencasse, você falasse também a respeito da questão do aumento para o funcionário público. Certo. Olha, veja só, como eu já disse anteriormente, a gente precisa de investimento na máquina arrecadadora, né? Então, isso, para mim, é básico. Eu preciso ter meus postos fiscais funcionando adequadamente, né? Eu preciso ter sistemas de informática funcionando adequadamente para que a gente possa buscar os impostos devidos, né? Então, para mim, isso é o básico. E precisa-se ter mais critério para conceder benefício fiscal. Porque eu tenho até dito em alguns atos, manifestações que eu tenho falado o seguinte: quando o servidor público procura o governo, ele logo fecha a porta dizendo que não tem dinheiro para pagar, né? Quando acontece o inverso, né? Um comerciante procura o Estado atrás de benefício fiscal, de dilatação de prazos, que na verdade significam abrir mão de receita, ele recebe com cortesia, estuda e quase sempre dá. Ora, são faces a mesma moeda, né? Se eu não tenho dinheiro para dar, para cobrir certas despesas, eu não posso abrir mão de receita. Agora, os tratamentos são totalmente diferenciados. Então, isso precisa acabar, né? É por isso que eu digo, isso só vai acabar se nós tivermos uma administração tributária gerida por técnicos e não mais por político, né? Que a administração tributária ela tem que ser impessoal, né? Os princípios da impessoalidade e da legalidade, né? Eu acho que isso aí é muito difícil, viu, com relação a essa questão que você colocou agora, porque é um vício antigo. E para ser corrigido agora, a ingerência da política na administração pública, eu acho que tão cedo vai se corrigir isso aí. Agora, com relação, Abílio, ao aumento, o tão almejado aumento para toda a categoria, para todos os funcionários públicos. Olha, mais uma vez, a gente não pode falar do aumento sem falar de receita tributária, né? Então, veja só que os servidores públicos já aguardam não é aumento, não. É um reajuste que há previsão na própria Constituição Federal, que há previsão em quase todos os planos de carreira. Então, um reajuste é só corrigir o salário que ficou defasado pelo processo inflacionário que nós temos, né? E, inclusive, o próprio Deda, na campanha dele, ele falou muito nisso, e agora anuncia sempre que ele vai estar concedendo esses reajustes, sempre com um mês antes, para ser a data base em janeiro, e assim por diante. Nós estamos no mês de junho, né? O nosso reajuste é para ser concedido com base no mês de março, a partir do mês de março. E agora, o João Andrade, na semana passada, ele vai para a Assembleia Legislativa e fala, não, essa semana, né, o governo vai enviar a proposta de reajuste para a Assembleia Legislativa. Entretanto, a gente vai ter que parcelar esses atrasados, porque a gente não tem dinheiro, tá? Eu queria que ele explicasse como que ele não tem dinheiro. Só no mês de abril, né, por conta daquele refis que eu falei anteriormente, entraram 60 milhões de dinheiro em caixa a mais, além da previsão, né? Para onde foi esse dinheiro? Será que esse dinheiro não é suficiente para pagar esse reajuste, né, retroativo a março? E as outras categorias devem estar a par dessa bolada aí de 60 milhões, né? Claro que, então, é preciso que todos fiquem atentos, é preciso que explique realmente para onde foi esse dinheiro, como bem colocou o presidente Abílio Castanheira, para que haja uma explicação mais detalhada, mais plausível e, acima de tudo, mais convincente. Claro, ele precisa, porque não adianta ele falar que não há recurso, que não há dinheiro. Ele tem que explicar o que ele está fazendo com esse dinheiro, para onde esse dinheiro está indo.
Porque se fala muito, eu gasto quase tudo em folha de pagamento. Mas a gente precisa lembrar a população que prestação de serviço público se faz com mão de obra. Eu trato da saúde pagando a médico, enfermeiro, atendente, né, e assim por diante. Né? Eu gasto dinheiro com educação pagando professor, pagando os vigias da escola, assim por diante. Né? Policiamento, a segurança pública, eu pago pagando policial. Então, e a prestação de serviço público que a gente presta à população é com mão de obra. Né? Então, não estou pagando com o servidor público, estou pagando com a prestação de serviço público. Né? E é para isso que o Estado existe. É para isso que ele existe. E é para isso que se arrecada impostos. Abelho, eu gostaria de agradecer mais uma vez por esses esclarecimentos, né, para que toda a coletividade, o povo em si, né, os funcionários mais de uma forma assim, digamos que direta, para que eles fiquem a par de tudo aquilo que você colocou, porque, como você bem disse aí, essa bolada de 60 milhões no mês de abril, eu não acredito que as outras categorias tenham conhecimento disso. É preciso que haja uma divulgação, uma massificação maior, para que eles busquem uma explicação, como disse, mais detalhada, e para que todos nós tomemos conhecimento do que recebe o Estado. Daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos.